Vídeo do UOL, novamente, sem citar Marçal, Lula critica outsiders da política em comício de Boulos. Então houve um comício do Boulos e o Lula teve presente, ou seja, o Lula foi para o terreno, foi para a campanha, né? E medida contra Marçal foi inócua. Medida contra Marçal foi inócua, mas mostra o problema que justiça precisa enfrentar. Então esse é o título do vídeo. O que está dizendo aqui? Medida contra Marçal, que foi a justiça derrubar a rede dele, mostrou inócuo. Ataque do Jair Bolsonaro, inócuo. Ataque do Carlos, também. Então, assim, o que acontece? A esquerda, ou o sistema que usou as cartas, mexeu o palitinho para derrubar a rede do cara, foi, ih, rapaz, ficou pior. E o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro também fez. Por enquanto, quem não fez esse cálculo ainda é o Tarcísio de Freitas. Bom, vamos acompanhar o vídeo e eu faço comentário depois. Ajudar a entender o que representou essa decisão da Justiça para Pablo Marçal, bloqueando, né, as redes sociais, suspendendo as redes sociais dele. Ele recorreu dessa decisão, a gente vai aguardar agora essa decisão da Justiça, recorreu, e dizendo, mas na verdade dizendo que, apesar disso, ele faturou muito mais, ninguém vai calar Pablo Marçal. Como é que você analisa o resultado de Pablo Marçal com essa derrota da Justiça? Não, o resultado é óbvio que seria bom, porque no público dele, as pessoas já têm raiva da Tabata Amaral, porque ela... Teve um episódio contra um humorista, o Bruno Lambert, que a Tabata falou que ele fez uma piada racista, isso e aquilo, fez uma campanha pela internet, e o Bruno perdeu o emprego que ele tinha num banco. Ele era um humorista de stand-up amador. Ela pegou um corte de um show dele, fez um carnaval nas redes sociais, e o banco mandou ele embora. Aí ela representou no Ministério Público, e o Ministério Público disse que ali não havia nenhum ilícito. Só que aí o menino já tinha perdido o emprego. E hoje ele é o manager do Clube de Comédia do Danilo Gentili, ali perto da Avenida Paulista. Perfeito. Este é um público que coincide digitalmente. Tu vê, mano, que covardia? Acabaram com a vida do cara, com o emprego do cara, por conta de cancelamento de internet, pô. A justiça disse que não tem nada. Ó, que bom, não caiu numa justiça militante. E por sorte, e por uma militância do Danilo Gentili também, né, uma militância, nesse caso, positiva, exato, deu emprego pro cara. É isso, pô. É essa mesma militância que vai cancelar o Glauber, que vai cancelar qualquer outra pessoa que esteja incomodando. Quando você vê o cara que foi colocado lá para representar esse equilíbrio de força que o Mano Walter muito bem colocou, que é Tarcísio, que é Bolsonaro e todo o clã bolsonarista, apoiando e atacando com as mesmas armas do sistema o seu adversário, porra, cara, é complicado, né? E sobre a justiça, será que esse movimento é um movimento de esquerda, quanto o Marçal? Ou será que não tem, inclusive, o apoio do MDB de Nunes, ou até mesmo nos bastidores do próprio Bolsonaro ou Tarcísio, né? Não é ilação. É o seguinte, talvez interessava para eles que o Marçal tivesse sem rede? Parece que sim, né? Agora, dói na alma você acreditar que essa rapaziada aí estaria usando do mesmo veneno que foi usado contra eles próprios, né? Porque você lembra que na campanha de 2022 não teve algumas inserções de rádio na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro foi proibido de associar o Lula à organização criminosa. Não teve todo esse movimento na justiça? E talvez isso tenha feito a diferença na eleição. Não vamos falar, botar sob suspeita o processo das urnas, nada disso. Agora, o processo eleitoral, a disputa democrática, a tal da paridade de armas, como o Tarcísio está aqui defendendo a derrubada da rede do Marçal, o próprio Bolsonaro e o próprio Tarcísio, em 22, gritava, berrava contra decisões da justiça que desfavorecia a campanha do Bolsonaro, mas agora contra a campanha do Marçal tá ok. Tá ok, pô. Não, isso não é justo com o Bolsonaro, porque ele não fez isso, né? Quem fez foi o Tarcísio, certo?
Então a gente está aqui para ser coerente, né? Mas é isso, cara. Me perdi, cara. Tanto que eu falei aí, ficar falando muito do Bolsonaro é foda, né? Tu acaba perdendo. Sacanagem. O que a moça tá falando é nesse sentido aqui. Eu vou até voltar, cara, porque eu não posso me perder, né? Do cancelamento da Um Didi. show dele, fez um carnaval nas redes sociais e o banco mandou ele embora. Aí ela representou no Ministério Público e o Ministério Público disse que ali não havia nenhum ilícito. Né? Só que aí o menino já tinha perdido o emprego. E hoje ele é o manager do clube de comédia do Danilo Gentili, ali perto da Avenida Paulista. Este é um público que coincide digitalmente com o público do Marçal. Então eles vão carimbar nela a censora e ele sai como o herói que ninguém quer deixar chegar ao poder, o arquétipo do rebelde que ele tem usado muito, o arquétipo do mago. O que, na verdade, me causou espécie assim, sobre a decisão é que nem a campanha da Tabata e nem o juiz fazem a menor ideia do que eles estão falando, né? Porque, primeiro, pedir a suspensão das redes sociais não tem nada a ver com aquilo que era feito. O Pablo Marçal copia um esquema digital há muitos anos, que é um esquema digital de um influenciador chamado Andrew Tate. O Andrew Tate inventou isso, ele era um kickboxer norte-americano, que ele inventou isso de remunerar os cortes. Ele chegou a ter 11 bilhões e 200 mil visualizações, 11 bilhões de visualizações, o Andrew Tate. E há muitos anos o Pablo Marçal copiou isso. E aí eu tenho visto muita gente falar, não, porque cortavam das redes sociais dele, então precisa suspender a rede. Não é isso não, Brasil. E assim, quem ganha dinheiro desde a pandemia fazendo corte sabe muito bem como funciona. E que isso já é um mercado paralelo. Tem muita gente que hoje vive de fazer corte. O que era o dele, especificamente? Era para vender os cursos dele e os livros dele, e-books dele, fazer os lançamentos dele, vender as palestras dele. Funciona como? Dentro de um servidor do Discord, ou dele ou de outrem, tá? Você cria um grupo de pessoas que querem cortar e disponibiliza para elas na nuvem coisas que na maioria das vezes não estão abertas nas redes sociais dele, porque senão qual é a graça da pessoa cortar um negócio que já está lá? Sim. Ele tem muita palestra, muita coisa. Então, o que ele faz? Te dá um link de algo que está na nuvem. Dependendo do grupo, tem vários tipos de grupo. Tem grupo que recebe 10 horas para cortar livremente. Tem grupo que recebe 50. Tem grupo que recebe... Cara, muita lucidez, ela tá trazendo luz a esse fato aí, cara. E ela não tá botando opinião, ela tá esclarecendo do que tá sendo discutido. Aí eu já fiz todo o meu comentário em relação a se eu acho isso certo, essa regra é certa ou errada. Vamos falar mais, mas preste atenção para que tu entenda, porque eu tô entendendo tudo que ela tá falando, né? E isso, pro negócio dele tá ok, né? Ele faz isso no negócio dele, igual várias outras pessoas. Tem o marketing de afiliado, né? O cara bota lá um cupom, aí você faz o corte lá do 38, por exemplo, e aí o cara posta lá, um monte de gente posta e bota o QR Code no vídeo. Quem clica ali e compra o curso, o cara do vídeo vai ganhar X%. Até aí, no negócio, tá valendo, né? E ela tá explicando o que o Marçal, o que a campanha da Tabata tentou atacar. É isso, né? Agora, o que isso tem a ver com a candidatura à prefeitura? O que isso tem a ver com retirar a rede dele pessoal com 13 milhões? Vamos terminar de ouvir. Recebe 100 horas e tem administradores desse servidor. Ele corta e sobe na própria rede social, cada um deles. Inclusive, quem é youtuber sabe, existem canais de cortes. Isso. E aí, a pessoa sobe o corte do Pablo Marçal na própria rede dela e ele remunerava os que davam mais visualizações, inclusive em eventos públicos. Ocorre que isso era feito para quê? Para a campanha? Não, isso era feito muito antes da campanha. E os vídeos que são cortados não são da campanha. E tirar a rede social dele do ar muda o que nisso? Nada. Pois é. Então, assim, não compreenderam o que se passa. E aqui existe uma discussão que é um bom ponto. Quando um candidato é um infoproduto, ele pode continuar comercializando esse infoproduto no período de campanha? Porque o infoproduto é a cara dele. O Datena não teve que sair da TV? O Sandro Mabel, vocês se lembram, o deputado dono dos biscoitos Mabel, já teve problema desse no passado. Pode ficar fazendo anúncio de biscoitos Mabel com a cara de Sandro Mabel durante a campanha de Sandro Mabel? Esse é um problema que a Justiça Eleitoral precisa enfrentar. Quando alguém é um infoproduto, ele pode continuar anunciando este produto. Este produto pode continuar sendo comercializado durante o período eleitoral ou não? Pô, não é só o Pablo Marçal que tem isso. Não tem nem que perguntar, né? Não tem nem que perguntar, né? Aí você que ou é de esquerda ou concorda
com a regra partidária, você vai falar, Glauber, não pode. Claro que pode. Então, se for assim, o deputado, que é deputado federal e está em campanha, vai ter que deixar de falar sobre deputado na TV. Ou tá errado? Desculpa, me exaltei, talvez você nem entenda, né? Se eu ficar exaltado. O que ela tá dizendo? O Sandro Mabel, que é dono do Biscoito Mabel, ele não pode mais veicular uma propaganda com a imagem dele vendendo biscoito porque ele é candidato. Qual é a lógica? O que tem a ver? É uma outra atividade. Isso aí nada mais é do que o medo do sistema e para que os caras se protejam. Se essa lógica tiver algum sentido, então vamos lá. O Datena, ele teve que sair da TV, porque em tese na TV ele estaria fazendo propaganda. Ele tá fazendo o jornal dele lá, o repórter dele, cara. Ele tá falando campanha? Não, não tá. Ah, não, mas é a imagem dele. Ele é um infoproduto, como ela tá dizendo. Tô criticando a fala dela, não. Ela tá indo muito bem, tá bem lúcida, bem coerente. Ela tá botando fato. Então, vamos lá, cara. Se o sistema entender isso, se a justiça eleitoral entender isso, então, em período de campanha, o cara que tem mandato não pode dar entrevista. Entendeu o raciocínio? Entendeu, mano? Volta. Então, porque assim, se o deputado... É coerente. O pessoal tá falando isso aqui. É realmente, de fato, coerente. Rapaz, se a gente não parar pra pensar, se a gente não refletir, o sistema vai empurrando, goela abaixo o tempo todo da gente. Coisas que eles vão se perpetuar pra sempre. E a nossa vida não vai mudar nunca. Tu vê, uma pessoa experiente que tá um tempão comentando, ainda tá vendo sentido e não poder. A justiça vai ter que resolver e tal. Quando ela já poderia estar repudiando totalmente, falando, pô, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque o cara que é político, que tá com a máquina na mão, ele continua vivendo a atividade dele que é política. E o outro que tá falando jornalismo não pode? O outro que tá anunciando biscoito não pode? O cara tá fazendo coisas da atividade dele, porra, igual o político. E o cara ainda tá em desvantagem. Porque o político tá o tempo todo fazendo política ainda com teu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro do fundão. E o cara que vende biscoitinho Mabel, ou infoproduto igual o Marçal... Empresa privada, né? Empresa privada. Não tá usando dinheiro de ninguém, dinheiro de imposto, e eles não deixam nem o cara usar o próprio dinheiro. Que dizem que é abuso de poder econômico, entende, mano? Sim, Por favor. Cara, eu até fico meio... É até meio difícil essa fala, mas tem que fazer. Parece que o sistema, ele serve para beneficiar o sistema. Quem tá no poder, se manter no poder, e quem quer entrar, não pode. Não parece, mano, volta. É isso. Isso é nítido. Sim. É isso. Entende? Então, assim, mas se a pessoa não parar pra raciocinar como você tá falando, de fato, vai entubando um monte de coisa, pô. Vai passando e quando você vê... E tu fala, mesmo, tá errado, cara. Esse Marcelo é um safado. Ele pode ser safado por vários motivos. E nós vamos falar quando for pra falar. Agora, se o cara produziu e tem toda essa estrutura aí, eu nem sabia que existia isso. Eu tenho canal no YouTube, a gente vê o nosso vídeo direto. No TikTok é um monte de gente que eu não tenho a menor relação. Agora, faz total sentido. É genial a estratégia do Marçal e de qualquer outro empresário que faça isso. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada anúncio pago. E as empresas, você está assistindo um vídeo, está aparecendo um monte de anúncio aí do YouTube, não tá? As empresas pagam para enquanto você me assiste, apareça um anúncio. Isso não é de graça. O Marçal poderia estar pagando para o Google anunciar os vídeos da palestrinha dele. O que ia acontecer? Você ia apertar por lá e não ia ver. Agora, ele dá um monte de arquivo. Arquivo puro de palestra dele que ele mesmo grava. O cara faz o corte, isso viraliza no TikTok, viraliza no Instagram. O cara ganha dinheiro do YouTube, do Instagram ou do TikTok. E o Marçal, para incentivar, ainda paga uma merreca pro cara. É muito mais barato do que ele pagar pro Google. Entendeu a lógica? Perfeito, é genial. Na atividade empresarial, 38, qualquer outro cara que tem um infoproduto, genial. Sai mais barato do que pagar, de repente, o anúncio aqui, ó. Estratégia aqui, ó. É nosso anunciante. A propaganda é anunciante, isso é mercado, é negócio, pô.
Quando você assiste o futebol, Flamengo e Corinthians, você quer ver propaganda da Vivo? Não, não quer, né? Mas eles botam lá no meio e você vê. Não é isso? Agora, confundir isso com a política é afastar essas pessoas que têm potencial para tirar a vaga do sistema do jogo, pô. Para que eles continuem lá. Vamos continuar. Vocês sabem quem é o deputado mais engajado do Brasil, que mais tem engajamento em rede social? Nicolas. O pessoal vai pensar, quem que é? É o Janones? É o Nicolas? Não? É o Eduardo Bolsonaro? Nenhum deles. É outro infoproduto. Fábio Teruel. Conhecem? Nem Muita conheço. gente que está aqui conhece. Só que é um outro tipo de infoproduto. O Pablo é mais área financeira, é mais conselhos de vida. Nessa área de finanças, de você quer, você pode, você consegue. O Fábio Teruel é mais na questão espiritual, família, comportamento, como é que você lida com filhos, com isso, com uma queda, assim, de uma teologia católica. Como os jovens estão se afastando da religião, esses infoprodutos vão fazer cada vez mais sucesso. Como é que vão lidar com isso na política? O primeiro passo, na minha opinião, era ter a curiosidade de conhecer. Porque o que a Tabata pediu não impede o problema central, que é ele pagar para divulgar o infoproduto, que é a cara dele, no fim das contas. O que o juiz deu não impede isso. Ele, em um dia só, ganhou mais seguidores do que todos os seus concorrentes têm. Ou seja, a medida foi inócua. Verdade, verdade. Num dia ele ganhou 2 milhões de seguidores. É muito mais do que qualquer um desses concorrentes tem, né? Eu não sei quanto o Boulos tem, quanto a Tabata tem de seguidor. Por favor, fala. Eu ia falar o seguinte, e fica com essa narrativa, né? De, pô, você tá sendo injustiçado, você é um injustiçado. E nessa que você é um injustiçado, ele fez um vídeo antes da rede dele sair, falando que estava sendo injustiçado e tudo mais, e a rede dele, pum, subiu. Eu fiz essa análise aqui umas 2 semanas para trás. O Pablo Marçal só ganha nessa disputa, porque ele tá crescendo o nome dele. A empresa dele vai faturar mais, os cursos dele, o interesse por ele fica maior. Ele não teria 1 hora na Rede Globo se ele não fosse candidato. Ele não conseguiria botar o anúncio do infoproduto, ele, Pablo Marçal, na Rede Globo. E olha que ele tem ali uns 200 milhões, né, que ele declarou. Mas ele não tá nesse porte. Ele não é Coca-Cola, ele não é Vivo. Então, e ainda assim essas empresas aparecem em 30 segundos, 1 minuto. Ele não ia botar ali uma propaganda dessa. Entende? Então, ele tá crescendo o nome dele. Ele vai ficar cada vez mais rico. Por quê? Porque a campanha dá essa projeção. Por isso que você vai ver um monte de gente se lançando candidato a prefeito sabendo que não vai ganhar. Mas ele vai ganhar para deputado no ano seguinte com o nome dele ficou forte na candidatura para prefeito. Agora, ela tá dando destaque e tá jogando muita luz nesse tema aí, mas assim, gente, o que não faz sentido é você cogitar a possibilidade desses caras que têm infoproduto sair da vida pública. Eles são o quê? Um ser inferior? Se o cara tem milhões e milhões de seguidores, aí mesmo que ele tem que estar na vida pública, pô. Porque ele apresenta valor para essas pessoas. Ah, não. Aí quem tem que estar na vida pública é o Nunes, pô. Que não tem nem 1000 curtidas na página. 1 milhão, ele tem 980. Quem tem 980? O Nunes. Duvido. Tem. Acabei de ver. O Nunes? Nunes. Tem 980 mil seguidores? 981 mil seguidores. A Tabata com 1,5 milhão e o Boulos com 2,300. Ah, meu irmão. 2 milhões e 300 Eu vou dar uma analisada nessa parada depois, aí tá estranho esse número aí. Né? De fato, não tem 1000 curtidas nas publicações dele. Parceiro. Aí não, né, guerreiro? Hein? Tem quantos comentários na publicação dele? A última publicação dele tem 200 comentários, menos de 200. 200 comentários a gente tem. E não tem esse número todo. Então, assim, vamos lá, né, cara? Vamos cair na real, tá? É isso, cara. O sistema querer impedir que caras que realmente apresentam valor para a sociedade entrem lá. E aí você vai ver um cara que tem, 17 mil seguidores tendo 70 mil votos. Ué, Globo, mas a internet não diz tudo. Eu entendo, pô. Esse cara, quando vai na rua, quantas pessoas tiram uma foto com ele? Quantas pessoas falam pra ele, cara, tu é maneiro, pô, obrigado pelo teu trabalho? Quantas? Entendeu? Os caras são meramente desconhecidos, os caras ganham porque os caras têm a máquina, pô. E isso não pode mudar.
Porque se mudar, como que eles vão se manter e vão fazer sacanagem e vão meter a mão no dinheiro? O custo Brasil vai continuar carão. Viver aqui vai ser sempre uma merda. Por quê? Porque esses caras precisam transformar a vida deles num paraíso, pô. A geração de família deles, de político. E você vê a direita fazendo a mesma coisa, cara. A direita, né? O cara é deputado, o irmão é deputado, o primo é vereador, o outro é não sei o quê. Olha o Bolsonaro. Mas é bom, porque assim eles vão combater a esquerda. Se não for assim, só vai ter a esquerda e o sistema. Isso funciona 2, 4, talvez 6 anos. Vai funcionar até quando? Porque discurso é mole. Agora, o discurso, no tempo, virar uma realidade, se concretizar, e precisa ser de verdade. Então, família Bolsonaro e outras famílias por aí pelo Brasil, de direita, tem que mostrar o que difere vocês da família Pisciani, da família Calheiros, da um monte de família Arruda aqui no DF, né? Porque senão é tudo a mesma coisa. Vamos lá. E a gente tem ali uma discussão sobre paridade de armas muito importante. Paridade de o Datena armas. tem do que reclamar, porque ele teve que sair da TV e o outro continuou no negócio na internet. A Marina Helena tem do que reclamar, porque ela não é de lugar nenhum. Mas nós estamos falando de uma campanha em que você tem 2... Simples, pô. O Datena não tinha que sair da TV. Simples, pô. Ah, não, porque o Datena saiu da TV, então o Marçal tem que sair da rede social. Porque o Marçal é o infoproduto. O Datena não tinha que ter saído da TV. Ué. O Nunes saiu da prefeitura para disputar? Não, né? O deputado fulano de tal saiu de deputado para disputar? Olha só... E usa a candidatura para poder... Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que deputado pode se candidatar e ser vereador? Eu descobri isso esses dias. Tem candidato que está como deputado federal, mas é só porque o titular ele era suplente. O titular assumiu uma secretaria, aí ele virou deputado federal, vai mamar aí aquela tetinha gordinha, cheia de leite, durante 3 meses, e é candidato a vereador. Quando acabar a campanha, o secretário volta, ele deixa de ser deputado, mas ele ganhou a eleição de vereador. Para, pai! Isso pode. Mas você não sabe disso. Eu soube esses dias. Isso o sistema permite. Agora, usar o trabalho, o dinheiro que você trabalhou 10, 15 anos e você tem, o cara do biscoitinho, o Mabel, o Marçal, qualquer outro, da Atena, não pode. É abuso de poder econômico. Tu vai cair nessa? Abuso de poder econômico é o cara pegar 3 milhões do fundão e torrar para ganhar 10 mil por mês, pô. Que em 4 anos não dá, 3 milhões. Bom, vamos nessa. Deputados federais, utilizando a máquina pública para autoexposição, preparando essa campanha. Um que leva o presidente da República no palanque, a outra que leva o vice-presidente e um que é o prefeito da capital. Eu acho... Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que ela tá falando a mesma coisa que eu. Vamos lá. Reclamar, porque ela não é de lugar nenhum. Mas nós estamos falando de uma campanha em que você tem 2 deputados federais, utilizando a máquina pública para autoexposição, preparando essa campanha. Muito bom. Um que leva o presidente da República no palanque, a outra que leva o vice-presidente e um que é o prefeito da capital. Então, de que paridade de armas que nós estamos falando aqui? Perfeito. Essa discussão é mais profunda do que parece, é mais importante do que parece, é mais necessária do que parece, porque vários infoprodutos virão, e é assustador que nem as campanhas e nem a justiça dominem o tema o suficiente para fazer regras exequíveis e que ataquem o problema de que se reclamou. Excelente, cara. Excelente, excelente, excelente. No final tirou 10. Tirou 10. Eu fiquei falando aqui um monte de coisa, talvez nem precisasse, porque ela falou o que eu tava pensando, né? Paridade de arma. Então, o governador do estado apoiando, o prefeito tá ok. Usando um fundão absurdo, um dinheiro absurdo na campanha que não paga o salário que esse cara vai ter. Tá ok. O Pablo Marçal tá ok. Não pode. O Boulos. O Lula pediu voto pro Boulos em maio. Fora do período eleitoral. E não vai ser cassado. E tá ok.
Um monte de gente, pô, ela foi perfeita. Todo mundo tem a máquina, tem deputado disputando, tem presidente no palanque, que é o Lula no palanque do Boulos, tem o Bolsonaro, tem tudo isso, tem o Tarcísio. E agora o problema é o cara que é o infoproduto. O cara que é o Marçal, que não tá usando a máquina, tá usando a estrutura dele, pô. O outro cara que ela falou, eu não conheço, vou pesquisar. Agora, um Gentili da vida, um Danilo Gentili, que é um cara que tem... Vê quantos seguidores tem o Danilo Gentili, deve ter uns 20 milhões. O Gentili vai disputar, ele vai ter que sair do SBT de fazer um programa que ele fica levantando o pezinho pra trás, que não tem nada a ver com política, cara. 11 milhões e 300 mil. 11 milhões. Ah, não, porque não pode, porque aí é abuso de poder econômico. Vai cair nessa? Espero que você que assistiu esse vídeo nunca mais caia nessa, né? Vamos pro próximo? Não, Vamos tem um lá, finalzinho tem aqui um ainda. final. Calma aí, tem mais. O vídeo não acabou não, vamos nessa. É muito interessante pesquisar sobre tudo isso e ouvir, né? Hoje a gente teve a oportunidade aqui também de ouvir o Mark Tawil a respeito disso e também um advogado eleitoral. Na sexta-feira ouvi também aqui o professor João César, para entender o que está acontecendo. Tem muita gente boiando, inclusive a imprensa, em parte, Essa né? questão que a Madalena está colocando é uma questão interessantíssima, importantíssima, né? Como é que pode você tirar um candidato da TV, porque ele está com um programa de apresentador de TV, não sei o quê, e outros você deixar com programas na internet? É isso. Isso é um programa. Não, isso não. É muito Não é louco. isso não é isso não, guerreiro. Não, você não merece não, me desculpa, tá? Nada pessoal, né? Tá vendo? Por isso que tu não pode, como é que é aquela brincadeira? Deixa eu molhar o bico, né? É. Deixa eu molhar o bico, pô. Olha aqui. Porque ele está com um programa de apresentador de TV, não sei o quê, e outros você deixar com programas na internet. São programas, né? Ele não prestou atenção em tudo que a mulher falou com perfeição, não, pô. A conclusão não é tirar o cara da internet, cara. A conclusão é não tirar ninguém. É deixar o cara na TV. É deixar o cara na internet. Porque o político tá recebendo o presidente da República no palanque dele. Pô, o governo federal reservou verbas. O governo do estado vai reservar verbas favorecendo a campanha que eles estão apoiando. É normal dentro do jogo político, né, brasileiro. Agora, não pode o cara usar a estrutura dele porque ele é um infoproduto, porque ele tá na internet. Isso não faz o menor sentido. Todo mundo tá usando a máquina pública, com dinheiro público, continua mantendo os cargos dele, e aí o problema agora é o cara que vem de fora. É isso. O problema é o cara que vem de fora, né? Porque é feito só para eles. Isso.